Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 22. Aos Romanos 6, leremos o versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Podeis assentar. Meus amados irmãos, a primeira expressão que nós queremos destacar nesse versículo 22 é o agora. Agora. Alguma coisa que aconteceu a estas pessoas e que aconteceu de maneira a mudar o estado presente delas, neste mundo, nesta vida. O mas, a adversativa, o mas, que é onde começa, mas agora, mostra uma mudança de um estado anterior ao qual ele se referiu nos versículos imediatamente antecedentes, uma mudança de um estado anterior para um novo estado. Existe um antes e existe um depois, que é agora. Uma transformação de vida. A salvação que nós pregamos, ela não é recebida sacramentalmente no batismo, de forma mecânica. Ela não é desenvolvida lenta e imperceptivelmente, como um processo natural de aprendizagem e de educação. Ela envolve, esta salvação, uma mudança instantânea. Uma mudança que, obviamente, não nos tornará depois dela inertes. Ainda haverá crescimento, desenvolvimento e progresso. Mas há uma mudança característica do momento em que nós recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, arrependidos pelos nossos pecados. Uma mudança que estabelece um antes e um agora. Paulo diz na carta aos Efésios: vós que éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Anteriormente trevas, mas agora diferente. Em Efésios 2, Paulo diz: estávamos mortos em delitos e pecados, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, andando segundo o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, segundo o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Aí ele diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, interrompeu esse curso onde vínhamos de pecado, de destruição, de alienação de Deus. Deus trouxe vida espiritual a cada um de nós que creu em Jesus, que anteriormente estávamos mortos, numa vida subjugada por delitos e pecados. Jesus disse uma certa vez: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Uma passagem da morte para a vida. Na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo retorna e é acolhido pelo pai, muito embora de forma ingrata o tenha deixado, e dilapidado parte da herança que pediu antecipadamente, quando ele, arrependido, retorna à casa paterna, e o pai o acolhe, o irmão fica assustado com a receptividade que o pai dá àquele filho que fora ingrato, mas agora estava arrependido. E o pai diz ao irmão enciumado que ele não pensasse daquela maneira,
mas que celebrasse com ele, porque, diz lá o pai, este filho que está voltando agora, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Note, toda a linguagem presume uma mudança repentina, uma transformação imediata, passar da morte para a vida, das trevas para a luz, de perdido para achado. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro em suas epístolas, Pedro também. Pedro diz: vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não achastes misericórdia, agora vocês encontraram misericórdia. E nós vemos na linguagem de Jesus a Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, indicando uma experiência imediata como um nascimento, porém um novo, de outra ordem, não física, mas espiritual, e que geraria uma experiência sem a qual ninguém poderia ver entrar no reino de Deus. E aqui subentende-se este novo nascimento. O mais indica o contraste com o estado anterior, o agora indica uma mudança que está em vigor, que está em evidência, que se mostra perceptível. E ele diz: agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O que nos aconteceu, que nos levou ao estado em que estamos agora, é que nós fomos libertados do pecado. A palavra libertado aqui seria melhor do que livre, porque se dissesse simplesmente livre do pecado, ainda permitiria-se a pergunta: estamos livres por algo que fizemos ou por algo que Deus fez em nós? Mas libertados indica que nós fomos resgatados, que nós não nos libertamos, nós somos passivos na história, a ação libertadora é de Deus, nós fomos libertados do pecado. O grande problema do ser humano, que começou pela transgressão de Adão, pela entrada do pecado no mundo, é um problema que se bifurca em três direções. Tudo tem por raiz o pecado, mas que traz prejuízos em três direções. Primeiro, o homem diante de Deus se torna culpado. O pecado entra como gangrena para se disseminar, como uma metástase de um câncer para se multiplicar. E a herança da corrupção que veio sobre Adão quando ele caiu é transmitida a seus filhos. E nós nascemos em pecado, nós nascemos com uma natureza corrupta, incapazes de fazer o bem que Deus requer perfeitamente, incapazes de atender à lei de Deus nas suas exigências. Quando chegamos à era da razão, o nosso caminho se torna transgressor e desviado. E isso gera culpa. Culpa nos dois sentidos, objetivo e subjetivo. Culpa no sentido de que, de fato, nós somos merecedores de castigo e nossa consciência tem a culpa como um problema também interno dentro de nós. Uma inquietação, uma insatisfação, um amedrontamento de estar diante daquele que é o supremo juiz. O primeiro problema é a culpa. Pela culpa, nós estamos diante de Deus, não como amigos, mas como réus. E Deus está diante de nós como juiz. Pela culpa, nós estamos sob a possibilidade imediata de condenação ao inferno. E estamos com o nosso nome pronto na sentença de Deus. Pela culpa, nós estamos então separados de Deus. E estamos nessa situação que a presença de Deus é para nós um terror. Isso não significa que o homem nesse estado
não tenham os seus deuses com os quais ele se sente à vontade, mas são suas projeções pessoais de divindade. Quando se trata do verdadeiro Deus, ele fica amedrontado. É quando, por exemplo, vamos evangelizar alguém diz assim: não, eu gosto muito de ouvir falar sobre Deus, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Aí, enquanto você evangeliza, você chega no assunto do inferno e a pessoa diz: não, mas esse não é o meu Deus. Então o Deus dela era agradável a ela. Mas na hora que ela sabe sobre o verdadeiro Deus, com o qual vem o juízo, então ela já dá um passo para trás. Ela já evidencia que sua inclinação é estar contra Deus, contra o verdadeiro Deus. Embora ela possa ter os seus ídolos pessoais, que não são de fato verdadeiros deuses. Pode até ela imaginar que seja o Deus bíblico, mas é a caricatura que ela própria faz de um Deus conivente com os seus pecados, que não se incomoda com os seus descaminhos, que encontra formas de autossalvação para o homem salvar-se a si mesmo com os seus recursos, sem precisar de uma intervenção sobrenatural, e assim se fundam as falsas religiões. Mas o primeiro problema aqui é a culpa. Quando Deus se apresenta a Adão depois da queda, ele se esconde, ele teme, porque a culpa, a presença de Deus, o aterroriza, o incomoda, intensifica o poder de reprovação sobre si mesmo, de sua consciência. O segundo problema é o poder escravizador do pecado. O pecado, ele domina o homem. Quando eu digo que o pecado domina o homem, eu não estou dizendo que o homem é dominado por todos os pecados. Porque nem todas as tentações baterão à sua porta, mas tem uma que vai bater e vai fisgá-lo, de maneira a dominá-lo, a humilhá-lo. Deus disse a Caim, quando ele estava irado, porque Abel teve o seu sacrifício por Deus aceito e o dele, de Caim, não. Deus disse a Caim: eis que o pecado bate à porta, aquele pecado que era ligado à ira contra o seu irmão, à vontade de matá-lo. E Deus disse: sobre ele tu deves dominar, mas ele não dominou sobre o pecado o dominou e ele matou a seu irmão. O grande problema dos homens, quando eles querem contabilizar virtudes, é que eles não falam de seus pecados pessoais, mas só daquelas coisas em que eles não estão evidentemente pecando, aquelas coisas que nunca os tentaram, que nunca bateram à sua porta. Eles omitem aqueles pecados que de fato o assediaram e com os quais eles estão envolvidos, comprometidos no seu modo de viver. E aí nós encontramos aquela pessoa que diz: eu não faço isso, eu não faço aquilo, como aquele ali, mas o pecado próprio dela, ela não o ressalta. O de lá poderia dizer o mesmo: eu não faço isso, eu não faço aquilo que aquele outro ali, vizinho, que me atacou, diz que não faz. Eu faço isso que ele disse que não faz, mas eu não faço aquela outra coisa que ele faz. E assim nós vemos as pessoas se comparando, porque nem todos estão nos mesmos pecados, mas todos os homens, eles tendem a ir numa direção de um pecado particular. Os fariseus não eram como as prostitutas e os beberrões, mas eles eram orgulhosos, endurecidos, incapazes de aprender de Cristo. Eles desdenhavam naqueles que tinham os pecados considerados por aquela sociedade mais vulgares, as prostitutas, os beberrões. Mas o pecado deles era tão transgressor da lei de Deus quanto daqueles de quem eles desdenhavam, a quem eles excluíam. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado escraviza, humilha. Há pessoas querendo se erguer do seu
vício de drogas. Há pessoas querendo sair dos seus pecados de sodomia, de adultério, de fornicação, do vício do fumo, da bebedeira. E estão ali aprisionadas. Mas há aqueles que não conseguem tirar do coração a mágoa e o rancor também. Há aqueles que não conseguem se livrar de seu próprio ego, seu próprio orgulho. Há aqueles que não conseguem se livrar do ciúme, da inveja. São vocacionados a formar facções, divisões. E a Bíblia Sagrada, irmãos, mostra o quanto o pecado escraviza o homem em Romanos capítulo 7, onde diz o seguinte, versículo de número 12, a partir do 12. E assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Paulo diz, a lei de Deus é santa, é justa, boa, mas quando eu tomei conhecimento do que ela me proibia, eu me despertei ainda mais para fazer aquilo que ela me proibia. O bem que é a lei se tornou em mal? Não, o problema não está na lei, ela é santa, é justa, é boa, o problema está em mim. Paulo diz que quando soube de que algumas coisas eram erradas, ele ainda mais se sentiu atraído por elas, para que o pecado se mostrasse excessivamente maligno. Veja só, o problema não começa nos atos que fazemos, mas no estado da nossa natureza caída. Nossa natureza caída é inimiga de Deus. Diz Romanos 8, verso 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. A inclinação da nossa natureza é ficar contra Deus. Não é consciente isso. Muitas vezes, às vezes é inconsciente, a inclinação é ficar contra. Por isso, quando se toma conhecimento do mandamento, a pessoa quer transgredir. Uma criança mesmo, ela pode nem estar querendo fazer um ato transgressor. Quando você diz que é errado, aí ela quer fazer. Existe uma inclinação de violação. Por isso que muitas vezes pais evangélicos têm desafios às vezes maiores com os seus filhos, aparentemente, do que até os incrédulos. Porque como eles expõem de maneira mais cedo a palavra de Deus, a natureza também se rebela logo, porque ninguém nasce crente. E às vezes um filho de um incrédulo aparece mais educadinho em alguns aspectos, porque não foi exposto à lei de Deus para a natureza pecaminosa tomar conhecimento do que era querido por Deus e se rebelar tanto. Se rebela no que já sabe, ou se rebela dentro de uma determinada esfera menos agressiva. Por isso que nós ensinamos os nossos filhos, mas oramos por eles para que se convertam logo. Porque se eles permanecerem no estado apenas de estarem sendo expostos à palavra, mas não querendo nada com Deus, é a natureza pecaminosa que vai ser atiçada, porque ela é rebelde. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. E Paulo diz aí no versículo 14 de Romanos 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. No verso 18 ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Obviamente, ele está falando em relação ao pecado que o assediava em particular, o bem específico que ele não conseguia fazer. Diz ele mais abaixo, no verso 21, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo.
Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Essa descrição que Paulo faz aqui é de quando ele era um homem incrédulo, mas conhecedor da lei de Deus por causa da educação judaica. De como ele, enquanto judeu religioso, querendo acertar, estava sempre transgredindo. E Romanos 8 já é a história da sua libertação, quando ele dirá no verso 2 que a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus o libertou da lei do pecado e da morte. O que a lei de Deus escrita não pôde fazer por ele, a lei do Espírito e vida em Cristo Jesus, ou seja, a lei que resulta de ele ter recebido Cristo no seu coração, o libertou da lei do pecado e da morte. Mas essa descrição de Romanos 7 é a descrição aflita de alguém que entende a lei de Deus, que religiosamente foi capaz de reconhecer que ela é virtuosa, mas que encontra na sua natureza uma indisposição para a obediência. O primeiro problema é a culpa, o segundo problema é o poder escravizador do pecado. E o terceiro problema é a presença do pecado. É a existência de pecados consumados, de fato, em nossa vida. O objetivo da salvação por meio de Cristo é trazer remédio para estas três coisas. É resolver estas três coisas. A primeira coisa a ser resolvida imediatamente é a culpa. Porque culpado eu estou tendo Deus numa posição de me condenar. Porque culpado eu estou numa posição em que eu estou distante de Deus e separado dele. O primeiro problema a ser resolvido é o problema da culpa. O que vem pelo perdão de pecados através do sangue de Jesus e pela justificação pela graça. Lá naquela cruz Jesus levou os meus pecados, levou as minhas transgressões. Ele tomou sobre si a minha culpa. Ele fez expiação, compensação pelos desvios que eu causei à ordem moral. Ali ele morreu, o justo pelos injustos, vicariamente, substitutivamente, para trazer-nos de volta a Deus. Ali ele se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado, que seu sacrifício, diz a Bíblia em Hebreus 10, Hebreus 9, foi de uma vez para sempre, foi o único sacrifício de valor eterno e finito. Ele fez satisfação plena, ele disse: está consumado. E esse Jesus, que morreu pelos meus pecados, ressuscitou, entrou no santuário celeste, apresentou o seu próprio sangue a meu favor, está como sacerdote sentado à direita de Deus. É o Jesus que está me chamando ao arrependimento e à fé na sua pessoa, através do Evangelho. As boas novas do Evangelho são estas concernentes à morte vicária, a ressurreição de Cristo, a ascensão e o seu sacerdócio, pelo qual ele nos representa diante de Deus e intercede por nós. Nos purifica de toda mancha com o seu sangue, quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos nele. É interessante que para o problema da culpa se resolver, primeiro esse problema tem que se agravar. Ninguém se arrepende se ficar indiferente ao pecado. O Espírito Santo primeiro desperta a consciência adormecida, convence-nos do pecado, da justiça e do juízo. Ele agrava aquilo de que nós queremos fugir, que é a culpa. Os homens procuram nas diversões e entretenimentos uma vida entregue a prazeres neste mundo, ou mesmo devotando-se ao seu trabalho excessivamente. Os homens nesse momento procuram fugir do problema da culpa, ignorá-la, não encará-la de frente, mas o Espírito Santo nos confronta. Ele ativa a consciência adormecida através da pregação da palavra de Deus, para que a pessoa se arrependa,
para que a pessoa lamente não apenas atos que fez, mas o estado decadente da sua natureza, como disse Jó, para que ela se abomine no pó e na cinza, para que ela diga: miserável homem que sou, para que ela deseje não apenas ser libertada da condição de culpada, mas libertada desse estado decadente de sua natureza. E aí é que vem o arrependimento, o lamento pelo estado. Quando a pessoa vê a vida alienada de Deus, ingrata que ela tem vivido, e é a oportunidade para ela olhar para a cruz. Em si mesma ela já não vê mais nenhum remédio. Em mim mesmo, diz Paulo, não habita bem algum. Ela não enxerga nada em si que possa trazer para Deus até as suas justiças, como disse o profeta Isaías, o que ela julgava ser bom, ela agora percebe que são trapos da imundície. Mas ela olha para Jesus, ela olha para o que se oferece no Evangelho, ela olha para o Cristo que sangrou por ela na cruz, ela corre para os braços do Salvador, confia em Jesus como único e suficiente Salvador. Neste momento, o sangue de Jesus Cristo apaga todos os nossos pecados. E o faz não apenas externamente, mas na nossa consciência. Vem uma paz ao nosso coração, porque nós sentimos que aquelas dívidas que tínhamos para com Deus estão quitadas. Aqueles pecados que nos trouxeram culpa estão compensados na cruz de Cristo. O perdão de Jesus é libertador, porque ele entra na consciência. A consciência é capaz de reconhecê-lo e desativar todos os elementos que nos acusavam. E, portanto, meus amados irmãos, nesse momento nós somos libertados da questão da culpa. Em Romanos 8:1 a Bíblia diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Note, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Já não há mais aquela tensão, Deus como juiz, a gente como réu. Agora nós temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Note que ele fala que fomos justificados pela fé, e depois diz que pela fé nós tivemos entrada a esta graça, porque a justificação é graciosa, é pela graça de Deus. Graça na linguagem comum é algo não pago. Graça, na linguagem mais especificamente bíblica, está nessa direção, é um favor imerecido. Um favor que me é dado pela benevolência de quem o oferece. Não é uma conquista de mérito, mas é o olhar misericordioso daquele que olha para mim. Portanto, nós, através da fé, somos justificados, inocentados das acusações, temos os pecados perdoados. Isso por graça, através da fé. E quando nós estamos debaixo da graça, ou seja, tendo resolvido o problema da culpa, agora nós não somos mais culpados, agora nós somos favorecidos imerecidamente. Nesse momento nós somos também libertados do poder do pecado. Por isso que em Romanos 6:14 a Bíblia diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14, é curiosa essa passagem, porque às vezes há aqueles que nos acusam, a nós evangélicos, de que nós não estimulamos uma vida moralmente elevada, porque nós ensinamos que a salvação não é pelas obras, é pela graça, é de graça, é por favor imerecido. Mas a Bíblia Sagrada diz que aqueles que estão debaixo da lei, que querem se salvar pela lei, esses o pecado domina. Porque a inclinação da carne é a inimizade contra Deus. Na medida em que ele sabe o que a lei de Deus diz, ele se levanta contra, ele está sob o domínio do pecado.
É quando a graça nos favorece, é quando estamos debaixo da graça, é quando Deus livremente remove a nossa culpa pelo sangue de Jesus, que o pecado passa a não ter mais domínio, poder escravizador sobre nós. Há, primeiramente, uma razão psicológica para isso. As pessoas que não conseguem ir em frente é aquelas que estão atadas ao pecado, ou melhor, ao passado. Quando Jesus perdoa, ele liberta a pessoa do passado para ela ser uma nova pessoa. Muita gente que quer ir adiante não consegue ir por causa do seu histórico anterior, dos estigmas que já recebeu. Ele não consegue se erguer de onde está. Mas quando Jesus nos acolhe, irmãos, não interessa mais o que os homens pensam de nós, os estigmas que venham a nos dar por aquilo que antes nós fomos, é o próprio Deus que está nos acolhendo. Quem é o homem para dizer outra coisa? O perdão de Jesus é libertador. Jesus disse àquela mulher prostituta, disse a ela, eu não te condeno, liberou ela do passado e disse, vai, não peques mais, constrói agora uma nova identidade. O perdão quebra a nossa ligação com o que éramos para que alguma coisa nova possa surgir. Mas não é só isso. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, somos justificados, perdoados dos pecados passados. Nesse momento, a vida de Jesus nos é comunicada, a vida ressurreta de Jesus. A Bíblia poderia dizer que era a vida de Jesus antes de ele morrer na cruz, poderia dizer que é a vida de Jesus lá no céu. Tudo é a vida de Jesus, é um contínuo, ele não tem várias vidas, senão uma só. Mas faz questão de dizer que é a vida ressurreta. Sabe por quê que diz a Bíblia que Jesus compartilha a vida ressurreta? Porque a coisa que para nós parece mais difícil de se reverter é a morte. É aquilo que ninguém consegue reverter. Os ditados populares dizem a solução para tudo, menos para a morte. Mas o que a Bíblia quer dizer é que Jesus nos comunica aquela sua vida que venceu a morte. Aquela sua vida que fez o sepulcro estremecer e a pedra que lacrava rolar. Aquela vida que a morte não conseguiu segurar. Essa vida poderosa que triunfa sobre a morte, essa vida que ressurge da morte, é a vida de Cristo compartilhada a nós. Um poder que nos arranca da morte espiritual, um poder que nos levanta para uma nova vida. Jesus comunica-nos sua vida ressurreta, faz-nos participantes do poder da sua ressurreição. É por este poder que as cadeias do pecado são quebradas. É por este poder, irmãos, que os grilhões das trevas se rompem. E se pode dizer, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O texto aqui de Romanos 6, 22 está falando disso, mas agora libertados do pecado. Não está falando exatamente da justificação, do perdão, da resolução do problema da culpa, senão o pecado aqui apareceria no plural, dos pecados. Mas aqui se fala do pecado no singular, o pecado que escraviza. Libertados do pecado, fomos libertados do poder do pecado, estando debaixo da graça, tendo sido a nossa dívida paga, os nossos pecados perdoados, tendo sido justificados diante de Deus, favorecidos misericordiosamente por Deus, acolhidos como filhos quando antes éramos réus. Somos também libertados do poder do pecado e feitos servos de Deus. Note qual era a nossa condição anterior, versículo 20. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Veja como há uma inversão. Antes nós éramos servos do pecado e estávamos livres da justiça. Mas agora, versículo 22, a mudança. Fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus. É interessante, irmãos, que os homens anelam uma liberdade que eles nunca poderão ter. Uma liberdade absoluta, como se tivesse liberdade até de definir o que é certo e errado. Uma liberdade que os colocaria até acima da ordem moral. Os homens querem essa ampla liberdade, mas não existe essa liberdade.
Quando a Bíblia fala de liberdade, ao sermos libertos de uma coisa, nós ficamos prisioneiros de outra. A questão é saber se você está ficando prisioneiro do que é bom e se você está se livrando do que não é bom. Mas nós sempre estaremos nessa relação, sendo libertados de uma coisa para ser feitos servos de outra. Nossa liberdade é sempre teleológica, finalística, libertos para. Só Deus tem uma soberania sobre tudo e faz o que lhe apraz, mas sendo Ele bom, só faz o bem, mas Ele é que tem a liberdade, que nenhuma ordem está acima dele. Mas nós, criaturas finitos, nós podemos ser libertados de uma coisa para servir a outra, ou vice-versa. Aqui diz no versículo 20 que antes nós éramos livres da justiça. Nós não éramos escravizados pela justiça, pelo contrário, só íamos na direção do pecado. Nós éramos livres da justiça e éramos servos do pecado, escravos do pecado. Mas agora, nós fomos libertados do pecado e feitos servos de Deus. O incrédulo que está lá bebendo sua cachaça, se prostituindo, e se sentindo a pessoa que triunfa sobre os tabus morais, os escrúpulos morais, ele pensa estar sendo livre, ele está sendo escravo daquelas coisas. Mas nós fomos libertados dessas coisas para servir a Deus, para sermos feitos servos de Deus. Deus é um bom patrão, irmãos, mas o pecado não é. A Bíblia nos ensina que esta libertação é operada por Cristo. Veja o que a Escritura diz em João, capítulo de número 8. João, capítulo 8. A partir do versículo de número 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como dizes, sereis livres. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete ou pratica uma coisa contínua, uma prática contínua, pecado é servo do pecado. Quem vive praticando o pecado é escravo dele. Mas aí ele segue: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Jesus liberta. O homem que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Mas Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós aqui, irmãos, não temos culto de libertação. Nós temos pregação evangelística. Porque Jesus liberta através do evangelho. Não tem um rito para pegar quem já é crente, para ele ser liberto. Se ele é crente, é liberto. Se não é crente, precisa ouvir o evangelho que liberta. Mas não existe culto de libertação para crente. O crente é liberto. Jesus disse: o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz lá em Romanos 6, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. Mas veja, nós falamos de duas coisas: o problema da culpa, resolvido pela cruz, onde os nossos pecados são pagos, nossa dívida paga, nossa culpa expiada, crendo em Jesus somos justificados, aceitos no tribunal de Deus. O problema do poder escravizador do pecado, que já não mais é exercido sobre nós, nós temos como vencer o pecado, nós temos agora graça para resistir. Nós temos agora um coração renascido, onde habita o Espírito Santo para dizer não às tentações. O pecado já não domina-nos no sentido de arrastar-nos para si.
Mas isso não significa que nós somos impecáveis. Por precipitação, falta de vigilância, descuido espiritual, nós podemos pecar. O que é certo é que o pecado não pode nos dominar, como dominava quando éramos incrédulos. Nós podemos dizer não, nós temos o poder de dizer não. Em Romanos 6 e 21 diz assim: e que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Ou seja, aquela vida que nós vivíamos antes não dava fruto. E em relação àquela vida que vivíamos, nós temos vergonha dela. Veja a diferença de quando alguém se converte. Quando ele era incrédulo, ele praticava aquilo ali, achava que aquilo tinha futuro, que aquilo era deleite, que aquilo era vida boa. Agora nós olhamos para os frutos daquela vida anterior que nós vivíamos e percebemos que não dava em nada, que o fim era morte. Nós nos envergonhamos daquela vida. O crente tem um novo paradigma de existência, uma nova criatura, tem um novo coração, mas se ele não vigiar, ele pode transgredir. E por isso, meus irmãos, embora não dominados pelo pecado, por precipitações, falta de vigilância, descuido, nós podemos transgredir. E daí porque ainda há uma estrada a se percorrer nessa vida chamada de santificação. É o que diz o verso 22. Agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, é fato consumado, novo nascimento. Fomos libertados do pecado, agora servimos a Deus. Isso já aconteceu, isso permanece. Mas ele diz: tende o vosso fruto para a santificação. O fruto que tínhamos da vida anterior é um fruto do qual agora nós nos envergonhamos. Mas agora nós temos um novo fruto. Um fruto para a santificação. Libertados, regenerados, nascidos de novo, sem estarmos dominados pelo poder do pecado, mas ainda requerendo de nós que estejamos atentos e vigilantes. Nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que adquirir maturidade, que nos garantirão uma vigilância mais atenta, que nos garantirão que estejamos cuidando de nossa vida espiritual, para que não estejamos à mercê da força das tentações. A santificação é progressiva. Toda vida tende a crescer e a se multiplicar. É o natural da vida. Se nós nascemos de novo, se somos novas criaturas, essa vida que temos vai crescer, vai se desenvolver. Como a criança nascida segue o seu processo de crescimento. A Bíblia fala de crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo. Isso é a santificação. Mas é sabido, irmãos, que uma criança, embora esteja no seu ritmo de crescimento, se não for devidamente alimentada, ela não vai ter o crescimento adequado. E se bem alimentada, se bem cuidada, ela vai crescer de maneira adequada. Pois bem, todos nós que nascemos de novo temos alguma vida em movimento em nós, mas nós podemos ser relapsos, malnutridos espiritualmente, de maneira que nós estejamos ficando atrofiados, não crescendo espiritualmente de forma adequada. E o que a Bíblia nos estimula em todas as partes é que nós cresçamos, é que venhamos a progredir, é que venhamos a desenvolver a vida espiritual. Tende o vosso fruto para a santificação. E é interessante que a Bíblia mostra-nos, irmãos, que ninguém pode dizer que teve a experiência pretérita se não tiver evidências na atualidade para mostrar. Ou seja, não adianta você dizer: eu fui liberto do pecado e feito servo de Deus, se agora não se está vendo o fruto para a santificação. Porque aqui se está falando: agora libertados do pecado, feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação. Então não adianta você dizer do que lhe aconteceu no passado. Isso pode ter sido um engano, uma ilusão da sua cabeça, uma pseudo-conversão. A questão é o que é que está em movimento em você. Cadê o fruto para a santificação? Cadê o andamento, o crescimento, o progresso?
a continuidade. Quando a Bíblia representa o crente como alguém que está nesse movimento. Romanos capítulo de número 2 diz o seguinte: Romanos 2, versículo 7. A vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. O que a Bíblia aqui está dizendo não é que a vida eterna vai ser dada como um prêmio para estas pessoas que estão fazendo isso, como se a salvação fosse pelo esforço, pelo mérito e pelas obras. O que a Bíblia está dizendo é que a vida eterna está reservada para as pessoas que são identificadas como pessoas salvas fazendo isto daí. O salvo é alguém que está perseverando em fazer o que é certo. E ele procura a glória, não é a glória pessoal dele, não, é a glória de Deus. Ele procura a honra de Deus. Ele procura a incorrupção. Ele procura a vida perfeita. O seu estado é esse, em movimento. Ele tem como fruto a santificação. Foi libertado do pecado. Foi feito servo de Deus. Foi perdoado das iniquidades, reconciliado com Deus, mas agora tem algo em movimento, um fruto saindo, a santificação. Ele está procurando servir a Deus, se aperfeiçoar, crescer. E por fim, a vida eterna. Note o que é a santificação aqui. É a diminuição da presença do pecado. Vamos voltar para as 3 coisas que eu falei no princípio. A culpa, o poder e a presença do pecado. Quando eu sou perdoado e justificado, eu sou livre da culpa do pecado. Sou reconciliado com Deus, perdoado, acolhido e aceito. Quando eu tenho a experiência do novo nascimento, sou liberto do poder do pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu estou debaixo da graça. Eu resolvi o problema do poder do pecado. O pecado não me arrasta, eu posso vencê-lo. Se eu não vigiar, eu poderei transgredir, mas eu não sou obrigado a transgredir. O pecado não tem domínio sobre mim, mas ainda é uma possibilidade a presença de pecados específicos. Eu posso transgredir. Ao crescer em santificação, a presença do pecado, a oportunidade de ocorrência do pecado vai diminuindo. Eu vou ganhando experiência, crescimento, maturidade, espiritualidade e diminuindo a presença do pecado até chegar o dia em que o pecado não terá nenhuma coisa mais sobre mim, nem me gerará culpa que já foi removida, nem terá poder escravizador que já foi removido e nem manterá qualquer presença na minha vida. É quando eu chegar nesse por fim, a vida eterna. A vida eterna aqui está no sentido pleno, porque em certo sentido todo crente que aceita Jesus já tem a vida eterna. Jesus dizia: aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, mas tem no seu espírito, tem na sua alma. Mas a vida eterna é para atingir o nosso ser por inteiro. Nós temos no nosso espírito, na nossa alma, vida eterna, mas estamos em um corpo mortal. Um corpo ainda sujeito à morte. A Bíblia representa a ressurreição como se fosse este corpo mortal sendo engolido pela vida que está dentro de nós. É como se a vida eterna que já está em nós, dentro do nosso espírito, ela transbordasse para o nosso corpo, ela absorvesse o nosso corpo. É assim que a Bíblia representa a ressurreição em 2 Coríntios, capítulo de número 5. Diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, que é o corpo, gememos carregados, ou seja, sentindo o peso desse corpo que envelhece, que enfraquece, não porque queremos ser despidos, ou seja, ficar sem o corpo,
mas revestidos. Nós queremos que este corpo mortal se revista de imortalidade, que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Aí note o que ele diz: para que o mortal seja absorvido pela vida, para que o que ainda existe em nós de mortal seja absorvido pela vida eterna que já dominou o nosso ser interior. O por fim, a vida eterna, é a vida eterna plena, que envolve o corpo e a ressurreição. Então nós temos aqui, irmãos, toda a descrição da vida cristã, uma experiência que nos liberta do poder do pecado e nos coloca como servos de Deus. O nascer de novo, o progresso, o crescimento, a continuidade, que é a santificação. E por fim a glorificação, quando o nosso corpo for revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. A libertação da culpa, do poder e da presença do pecado. Essa é a experiência completa de salvação que Deus tem para o homem em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.